gravar. Olá, gente. Continuando então falando aqui sobre o tema de redação ligado principalmente à questão indígena e continuando o argumento do professor Jeffrey na questão das teses e autores no campo das humanas, eu vou destacar, na verdade, um autor e uma tese. O autor, primeiro, é o antropólogo Franz Boal. Esse antropólogo norte-americano, ele aborda, dentro da ideia do conceito de cultura, a questão do relativismo cultural. Só destacando aqui, como é que funciona isso? Como tema ligado à questão dos povos tradicionais indígenas, menciona, querendo ou não, também uma carga de preconceito em cima do indígena, desculpa. Nós temos, na verdade, aquela ideia do estereótipo, aquela visão pejorativa sobre o indígena e, com frequência, existe a representação do que é chamado de etnocentrismo. O conceito de etnocentrismo de julgar, de considerar a cultura do outro como inferior, como estranha. Como os homens brancos, né, como o chamado homem capitalista, olhava e entendia o indígena. Nesse caso, o Franz Boal aborda um conceito que se contrapõe ao etnocentrismo, que é justamente o relativismo cultural. O relativismo cultural, ele avalia, ele entende que as culturas elas não são inferiores, mas sim que são diferentes. Esse é o ponto central. Quer dizer, ele menciona o aspecto de que toda e qualquer cultura, né, deve ser respeitada, deve ser valorizada, deve ser reconhecida, mas entender que as culturas elas serão diferentes. Então, não tem como, na verdade, considerar todas as culturas como dentro de um mesmo processo. Não funciona assim. Então, a gente pode considerar que o conceito de Franz Boal, o relativismo cultural, ele se enquadraria perfeito nessa discussão sobre o indígena, né? No caso, por exemplo, do respeito, da valorização, e entender que os grupos indígenas tradicionais, eles não são selvagens, eles não são primitivos, mas são simplesmente grupos com comportamentos, hábitos, costumes diferentes dos nossos. Quando eu digo nosso homem capitalista com uma visão de caráter moderno, pós-moderno. Então, mais ou menos nesse sentido. Então, Franz Boal, ele se enquadraria perfeitamente nessa ideia do conceito de cultura, tá? Poderia ser. Um outro tema, uma tese que a gente pode também destacar, é conhecida como antropologia difusionista. Vou repetir. Antropologia difusionista. É uma tese, né, muito do campo da antropologia, que avalia não um conceito de raça, mas sim um conceito de cultura ou de etnia, mais ou menos nesse sentido. Porque o que acontece? Ainda é muito comum as pessoas avaliarem, por exemplo, as pessoas como classificadas dentro de raças. Eu tenho a raça negra, eu tenho a raça branca, eu tenho a raça indígena e assim vai. Quando, na verdade, esse conceito, ele não condiz mais com a atualidade. É um conceito do século XIX, a partir de uma perspectiva bastante preconceituosa, que foi desenvolvida pelo homem branco, europeu, caucasiano, que se achava superior e que acreditava que existiam, na verdade, raças, quer dizer, a ideia do plural, nesse sentido. Quando essa antropologia difusionista entende, na verdade, que existe não no sentido de raça de uma maneira plural, mas raça no sentido singular. Existe apenas uma raça, a raça humana. Pronto. E que essa raça humana que, dentro do conceito dos antropólogos, surgiu no continente africano, ela se expandiu, ela se espalhou, daí vem o termo difusionista, difundir, espalhar, né, esses grupos para outros continentes, para outras regiões, e entender, na verdade, que estão falando de uma única raça que se expandiu, se espalhou pelo resto do mundo e que acabou, dentro desse processo,
estabelecendo culturas, práticas diferentes, que aí vem um conceito de etnia. Então não dá para falar sobre etnia, não dá para falar sobre raça negra, mas sim etnias negras. Dá para falar sobre raça branca, mas etnias brancas, etnias indígenas. Por exemplo, aqui no Brasil, são dados que a gente não tem muita certeza sobre isso, mas quando Cabral chegou aqui, se acreditava lá que existia aproximadamente 7 milhões de índios. Né? Por exemplo, se fala de índio, um índio, uma coisa só, como se fosse uma coisa única, singular. Na verdade, são 7 milhões de seres humanos distribuídos em várias etnias, em vários grupos étnicos e culturais. É mais ou menos nesse sentido. Então a gente deve considerar essa ideia. Então a antropologia difusionista, ela estabelece isso, a ideia do homem que surge no local, no continente. Aí estão falando da ideia de raça. Raça já seria um conceito biológico, físico, né? E essa expansão, né, desses grupos. Daí você vai ter o que? Logo depois o branco europeu caucasiano, os chamados grupos negroides, não é no continente europeu, você vai ter o asiático e assim vai. Então você tem o que? Na verdade, é a raça humana e distribuído dentro de diversas etnias, diversos grupos que têm comportamento diferente. E aí você pode usar perfeitamente esse conceito difusionista para destacar a ideia dos grupos diferentes, hábitos diferentes e o respeito a esses grupos e esses hábitos diferentes, tá ok? Para poder então encerrar, gente, o que eu posso mencionar aqui para vocês seria o caso da proposta de intervenção no nosso tema, quer dizer, a solução no caso do índio, né? Talvez uma das grandes questões que devem ser avaliadas ainda é o pensamento preconceituoso que as pessoas têm em cima do indígena, em cima dessas minorias. Eu sempre digo que uma coisa que a gente pode considerar como um aspecto central seria o processo de educação. Criar, na verdade, sempre o que nas escolas, disciplinas, grupos, a gente pode chamar assim, temas, enfatizando a importância dos indígenas na sociedade brasileira. Na culinária, por exemplo, só um exemplo cada culinária, que é uma coisa incrível. Aqui no estado do Pará é algo assim impressionante, é riquíssimo, a gente pode dizer assim, em termos de ervas, em termos de alimento, de tudo que você possa imaginar. Tá? Então, poderia destacar essa questão dentro das escolas, né, que o governo federal ele enfatize isso, ele crie, na verdade, aspectos, modelos que possam ser trabalhados em sala de aula para conscientizar principalmente a criança, o jovem, o adolescente, da importância dessa pessoa. Um outro aspecto também que a gente deve entender é transformar, por exemplo, uma coisa, além dessa questão da conscientização, o perigo, digamos assim, de algum território, de alguma terra indígena ser ocupada por fazendeiros, por grileiros, alguma coisa assim, sempre estabelecer dentro dessa ideia a construção, o desenvolvimento de reservas para essas pessoas, reservas para os indígenas e uma fiscalização maior nesse caso. Acho que aí o ponto seria muito, muito importante, fazer um trabalho com os municípios, o governo federal fazer um trabalho com os municípios, né, nesse caso, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, no sentido de que grileiros, fazendeiros, mal intencionados não venham a tomar a terra dessas pessoas. Então, nesse caso, é preciso que haja também um Código Penal rígido, um Código Penal eficaz, juntamente com um Estado fiscalizador, né, dando o suporte na questão da polícia. Eu acho que se você pegar esses pontos como proposta de intervenção, já seriam aspectos bons e bem positivos para você desenvolver bem a sua redação. Tá bom? Gente, esse foi o nosso tema, esse foi, na verdade, o que nós tínhamos a apresentar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bem todo esse conteúdo, tá bom? Um abraço, gente. Até mais. Tchau.